preciso muito para uma pessoa tímida, de natureza tímida, chegar a este ponto. Foi preciso. E não escondo que efetivamente foram as emoções que me levaram realmente a projetar, a revelar, a expor realmente as minhas ideias e as minhas opiniões. E comentar um pouco sobre a realidade de Portugal. Foi preciso muito para chegar aqui. E vou-vos falar um pouco, sucintamente, de quem eu sou, de onde vim e o ambiente social, familiar, realmente que eu fui criado enquanto ser humano. Tenho 45 anos, estamos em 2021, cresci em Lisboa, cresci na Cruz Pau, Seixal, distrito de Seixal, onde vocês veem todos aqueles casos lindos, benéficos, positivos, de ataques, de vítimas da sociedade. Eu estive lá, acabei por ser vítima. Cresci num seio familiar de um irmão, pai e mãe, logicamente, de outra forma não seria possível. Mãe que teria efetivamente colaborado com uma campanha PCP, mas que já nos últimos anos de sua vida tornou-se votante, eleitor do CDS, aprendeu alguma coisa, não tudo, e um pai que, apesar de ter sido censor nos fuzileiros, enquanto cabo, durante as comissões, ou pelo menos parte dessas comissões, esteve realmente em Guiné-Bissau, é uma pessoa que, apesar de votar em partidos como o MES, são aqueles pequenos partidos de extrema-esquerda, é ultraconservador. Maricas não é com ele. Os pretos, atinem-se. São corretos. É do género de pessoa que não consegue lidar com o Mário Machado, mas que, quando se fala de Hermano José, é praticamente quase que vomita. Percebem? Quando se fala de mariquices, quando se fala efetivamente de toda esta pós-modernidade, é a pessoa que simplesmente vomita, detesta, despreza totalmente. Ultraconservador, mas é de esquerda. Sabe porquê? Várias conversas, várias discussões, vários tentativas de abriões, mas não. PNR, Mário Machado, não. André Ventura, Salazar, foi bom, foi honesto, com isto tudo direito, dizia ele, antes de ter votado em José Sócrates. Depois votou no Pedro Passos Coelho. Percebem? Eu cresci. Eu tornei-me um indivíduo, um animal político, sem essas influências e com essas influências usei a minha cabeça. Tive uma mulata, filha de mundo de mulatas, convivi com todo tipo de pessoas, não posso dizer que convivi mais com africanos, não calhou, os africanos estavam-se comigo, eram pessoas civilizadas, encontravam-se em minoria, percebem? Até certo ponto, até cruzar com africanos, simplesmente poderiam estar a passar por uma ressaca e eu com um amigo de banda, um colega de banda, que eu fui vocalista de bandas de todo o género, desde punk, hardcore, desde funk, grunge, desde thrashcore. Cheguei a tocar em bandas que fizeram a primeira parte ao Glammy, de Rampa, de Municipal. Enfim, dei um pouco por aí. Fiz algumas coisas. E fui abordado por africanos. Roubar-me, pedir uns trocos. Epá, vem cá, tens uns trocos, ai, dá-me um cigarro, pá. Pedi uns trocos. Quando era por mim, estava a ser limpo. Eu, enquanto estudante, classe média baixa, filho de um publicitário e de uma empregada de loja, a dar para mim dos meus poucos, e dá para mim a dar, ao ser persuadido, a ter que dar os meus poucos trocos. Digamos que foi um abre-olhos. Posso não ser muito inteligente, mas
não padeço síndrome de Estocolmo. E essa não foi a única situação. Uma das vezes, ainda estudante, fui para uma festa da Juventude Socialista, não me dizia nada, mas pronto, por causa da banda, que era uma banda local, num armazém qualquer 21, 22 em Lisboa, com uma rapariga que viria a ser mais tarde minha namorada, mas que na altura ainda não era, fomos os dois, apanhámos o autocarro para Cacilhos, estivemos já com o pessoal da nossa zona, estivemos já a curtir o concerto, freak e tal. E quando fomos para o Caixaré, à espera do barco, só havia às 5, 6 da madrugada, fomos interpelados por grupos de jovens africanos, com idades muito precoces até, 9, 11, 15. Era um grupo deles, não era 2 ou 3, era por volta de 12 jovens que nos cercaram quando estávamos efetivamente num dos bancos próximos da entrada da estação fluvial do Caixaré, da antiga estação, que agora acho que é a estação para Cacilhas. Pronto, estávamos insossegados e quando dei por mim estava realmente cercado por africanos de todos os tamanhos, com uma ponte-mola encostada aqui e ela a ser revistada, ela com um aspecto de hippie metaleira, tiraram tudo o que era bejeques, tiraram tudo o que era brincos, colares, pulseiras e quando dei por mim um nojento de um desses jovens estava efetivamente a palpar as mamas dos seios dessa rapariga. E foi realmente que apareceu um fulano e acabou por expressar. E esse foi só um dos episódios. Um dos meus melhores amigos foi enviado para um hospital cheio de hematomas. E não eram só negros, eram também brancos. Os surfistas do fogueteiro, com quem ele estava inclusive, ia para a praia da Fonte-Ateia com eles. E eles, ressacados, sabe-se lá o quê, que lembraram-se realmente de o assaltar ou tentar assaltar, e ele resistiu e deu-se depois por ele no hospital. Houve mais episódios. E a pé, para as festas de Seixal, desde a Cruz-Pau, ainda são alguns quilómetros a pé, com alguns dos meus colegas, quando vimos para cá, passámos pela zona da Arrantela, junto ao que é agora o Canil, ou Ganil, era um antigo matador, fomos interpelados por 2, 3 africanos. Curioso, havia mais africanos a passar, várias pessoas estavam a regressar da festa, para ir para as várias zonas persas do concelho, a pé, era verão, junho, festas populares, e só nós brancos é que nos abordaram. Ponte-mola outra vez no pescoço. Um amigo meu tentaram tirar um casaco ganga, que era caro, não conseguiu, ele resistiu, e ele por acaso gostava de música raps e tal. Deve ter aprendido alguma coisa, tipo eu. Acho que conseguiu, ainda resistiu, acabou realmente por reter realmente o seu casaco e conseguimos ainda vir embora, um pouco mais leves do que nós tínhamos ido para lá. E foi mais um daqueles encontros de quarto grau, muito interessantes, que me fez pensar, espera aí, o que é que está a passar aqui? Há aqui um padrão. E eu era adolescente, votava PCP, depois no final votava BB Bloco de Esquerda, comecei a perceber, mas espera aí, qual é o partido que tem sido eleito para esta comarca, para o Conselho de Seixal, para as freguesias? PCP, CDU, Então existe uma relação entre os africanos, exato aos tiros com as polícias, em pleno luz do dia. Há uma relação entre os africanos que começam a atacar os grupos de avantescos dentro da própria festa do Avanta e que sai de lá seguranças. Isto na década de 90 que eu presenciei, eu próprio fui e assim de alvo uma dessas balas, um desses projéteis, sei lá se era borracha, se era realmente munição verdadeira. A verdade é que isto ninguém fala, não há vídeos, não há nada, mas eu estive lá e muitos meagens mesmo, e esses africanos começaram a ser dispersados com gás lacrimogéneo e com as balas. Saíram lá os bêbados, os seguranças, das laterais, realmente do palco principal, e começaram aos disparos para o ar, para a frente. Os negros estavam a atacar os grupos que estavam lá de concerto, não me recordo da banda, não sei se era Chutes, se era Guinness, se era Seados, não faço ideia, não importa. E quando dei para mim, estava em cócoras, a tentar me desviar das balas, como sabia de onde é que vinham, de onde é que eram disparadas, de onde é que se teriam vindo. Só ouvi os silvos.
Parecia a Primeira República. Vum, vum, vum. E eram os seguranças do comitê da festa da Avante que estavam a disparar sobre os aventejos. Espetacular, não é? Houve mais episódios assim parecidos. Digamos que os africanos dificilmente conseguem realmente conter a sua natureza impulsiva daquelas mesmo solidárias, mesmo humanitárias, já com um abraço e tomam um tiro e uma facada. Nos terras realmente os comunistas fartaram-se. Pois deixaram realmente de organizar concertos de hip-hop e tal. Eu soube. Através de um vogal da Junta de Freguesia de Corroios, pensava que eu também era dos deles, comunista, quando eu criei a minha associação. Mas mais tarde vem saber, epá, o rapaz afinal, cabelo rapado, epá, se calhar o gajo não é assim tão comunista, tão camarada como eu supunha. Não, meu amigo, já tinha aberto os olhos. Mas estava a ser politicamente correto, bastante neutro. Vamos lá avançar com a associação e colaborar com os camaradas, pá. E ver o que é que está. Vamos tentar dinamizar aqui a cultura, as artes, aqui no concelho. Mas pronto. Quando se é perseguido realmente por africanos dentro do próprio concelho e quando eles realmente ocupam lugares estratégicos no que diz respeito à organização, aprovação de projetos em prol da juventude, em prol da cultura, é um pouco complicado. Tudo isto faz parte realmente de um processo de aprendizagem. E acreditem, meus amigos, que eu aprendi muito. Passei de um estúpido atrasado naquilo que eu tenho de t-shirts aí de defesa dos trabalhadores, de injustiça, houve news e tal. E passei para o nacionalismo, a imigração. Assim, meus amigos, não há ação sem reação. E eu considero-me um eterno aluno, um aprendiz eterno. Gosto muito de aprender, gosto de desenvolver-me, aperfeiçoar-me, ou pelo menos não cometer os mesmos erros que cometi no passado. E como eu não sofro, não padeço de síndrome de Estocolmo, como muitos comunas, muitos camaradas, como alguns que eu vim conhecer, não, meus amigos, digamos que não aprecio muito a ideia de sentir assim o ferro ou metal, qualquer tipo de arma branca sobre o meu pescoço. Digamos que não se torna muito solidário, muito humanitário, muito multiculturalista, não sei porquê. Mas a saber, quiçá. E para meu filho da puta, eu sou um filho da puta e meio. E abri os olhos. Antes de 2009, eu já andava à procura de uma solução. Acreditava que dentro realmente do espectro partidário haveria alguém que tivesse um mínimo de juízo e dissesse: espera aí, que esta merda está a trazer os africanos, os ciganos e brasileiros e outros para cá. Não é necessariamente positivo, não é necessariamente construtivo, produtivo. Não estamos necessariamente a criar uma mais-valia na sociedade, sobretudo para os mais indefesos, sei lá, tipo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os idosos, todos aqueles que estão dependentes do Estado Social, ou que simplesmente possam ter o azar de se cruzar com eles. Tomás Braga foi um deles, o Ricardo Mas foi o outro. Só que eu não morri, e estou cá para contar a minha história, ok? Daí que um rapaz que considerava todos igual, dava-se com toda a gente, teve uma mulata, uma namorada arraçada, sem o saber, depois mais tarde vim saber, uma namorada mulata, de repente, mulata não era bem mulata, mas pronto. Acabei por abrir os olhos e perceber o que se passa aqui. Que mundo é este? Quem é que está a permitir que isto aconteça? Quem é que é responsável por isto? E voilà, CDU. Isto, dentro da minha percepção, e relativamente à minha percepção empírica do que se passava realmente no Conselho. E CDU, até 2021, tem sido eleito partido para a Câmara Municipal de Seixal. Okay? Desde o 25 de Abril de 1974. Ferreiro, pá. Digamos que perdi assim um bocado de vontade de
continuar a ir a frequentar a festa da banda. Eu, quando dei por mim, queria mandar imprimir aquelas t-shirts com o Salazar. Os dizeres, tipo assim, com a figura de Che Guevara. Diziam umas coisas assim engraçadas sobre os africanos, por exemplo, como ele chegou a dizer no diário do motociclo. Achei que realmente era pertinente, poderia ser construtivo e didático para todos aqueles camaradas que compram t-shirts e os exibem realmente as camisetas, as camisas realmente de Che Guevara, como se fosse Messias, que na verdade era mais um patético judeu asmático, nacionalista, atrasado mental, racista e sádico. Pois é. Desenvolvi, cresci e percebi que não era aquilo que eu pretendia, não era. Quando temos realmente um partido ou vários partidos que se dizem defensores dos trabalhadores, dos injustiçados, dos empregados, dos reformados, dos pensionistas, das mulheres, dos homossexuais, dos oprimidos, e quando nós damos por viver, enriquecer com experiências dentro do seu jogo, do seu domínio comunista, enquanto autarquia, e percebemos que efetivamente é tudo menos isso, que eles não estão a defender o povo português, eles não estão. Eles não defendem o povo português, eles defendem os seus camaradas e nem assim conseguem o fazer. Porque a partir do momento que importam essa gente de terceiro mundo para os seus concelhos, suas freguesias, para essas localidades, eles não estão a proteger nenhum militante, nenhum apoiante, nenhum eleitor, nenhum dirigente. Porque mesmo aqueles que se possam ter atrás dos condomínios, que parece mal, mas existem, atrás das moradias, que há altos muros, porque existem. Paradisela, Forja Mora, que são zonas, para quem não conhece, que é composta essencialmente por moradias junto à praia da Fonte da Telha, dentro daquele círculo, digamos assim, de praias da Costa da Capariga. Quando os mesmos prodígios defendidos por parte dos comunistas andam à liberdade e vagam à liberdade sobre as mesmas terras onde eles têm habitação, onde os seus filhos andam na escola, onde eles vão trabalhar, onde os seus camaradas estão a passar a lazer ou estão a viver a sua terceira idade e usufruir da sua reforma, digamos que eles não estão a criar as condições para estarem realmente seguros. Eles próprios estão a pôr-se em risco a eles e aos seus camaradas. E ninguém percebe isso, ou poucos. Por isso, seria realmente, faria o meu coração iluminar-se, sorrir, se mais alguns, além do que eu, realmente chegassem a essa conclusão e percebessem que o sindicalismo, o socialismo é apenas um meio para atingir o comunismo e, na prática, comunismo não é nada mais do que concentração de poder sobre os eleitos, o comitê central, as suas famílias. E vocês têm exemplos práticos sobre isso realmente acontecer em vários zonas do mundo, em vários satélites ideológicos do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, do LIVRE, como é o caso de Cuba. Verificamos que nesses países, autênticos paraísos ideológicos, o poder concentra-se na mesma família como se fosse uma dinastia monárquica, como é o caso de Cuba, onde somente transmitiu somente o poder entre o Fidel para o Raul Castro, assim como tem sido sucessivo relativamente à transmissão de poderes sobre todo um país sequestrado, raptado, da parte de Kim Jong-un e dos seus dois antecessores. Okay? Para quem possa abominar a monarquia por estar concentrado o poder absolutista
sobre um único monarca, bem, meus amigos de esquerda comunistas, aí têm realmente a realidade. Espetacular, é? Por isso há muitos pés de barro, há muitos telhados de vidro, há muita hipocrisia, muita desonestidade intelectual da parte daqueles que defendem, efetivamente, as ideologias de esquerda. Existe bastante. É muito fácil conseguir, efetivamente, contra-argumentar e conseguir realmente até dominar um debate. É só preciso arremassar os factos e eles estão presentes em todo lado. Fala-se contra o Império dos Estados Unidos, mas Lenin criou um império. Fala-se contra a submissão de outros povos que não têm o direito da sua autonomia, da sua independência, e depois temos o Tibete. Temos muito mais, temos os ucranianos, não é? Temos os angolanos, temos praticamente quase toda a zona da África conquistada neste momento pela China. Que belos exemplos nós temos de liberalismo. Por isso, quando falarem de liberdade, democracia, socialismo ou equalitarismo, lavem bem a boca. Lavem mesmo bem a boca. Porque vocês basicamente estão a replicar enormidades, irrealidades, inverdades. E é muito fácil. Vocês não podem criticar a direita, quando na verdade a esquerda basicamente está a dizimar, espezinhar literalmente os seus povos, ou os povos de qual eles realmente conseguiram conquistar, como é o caso da China. Por isso eu não percebo de onde é que vem esta supremacia moral de todos estes esquerdistas, Diogo Faro, Nuno Marco, Rui Unas. De onde é que vem isso tudo? Tudo demais. De onde é que vem isso tudo? Eles simplesmente são os otários. São os ignorantes. Ou, se têm algum tipo de inteligência, sabem o que se passa, são no mínimo desonestos, são mentirosos, são manipuladoras. Isto porque a maioria cá em Portugal, culturalmente, posso-vos dizer, posso-vos tentar aqui de determinar de uma forma parcial de que a esquerda tem razão. É possuidora de toda a moralidade social. Os comunistas foram racistas, os comunistas foram homofóbicos, os comunistas foram sexistas. Eles estão a implantar ideologias de género, estão a tentar erotizar, homossexualizar as crianças para se aproximar efetivamente da comunidade pedófila. Por favor. Vocês querem nações sem fronteiras, sem leis, sem polícia, mas vocês fecham as vossas casas. Vocês basicamente criticam qualquer pessoa que possa efetivamente argumentar o óbvio, dizer o rei vai nu, vejam o que aqueles chineses fizeram, vejam o que aqueles africanos fizeram, vejam o que aqueles maçons fizeram, vejam o que aqueles coreanos fizeram. Mas na verdade, nenhum de vocês é capaz de mudar a residência para ir morar ao pé deles. Nenhum de vocês é capaz de pôr as vossas famílias sujeitas, expostas, vulneráveis ao pé dessa gente. Nenhum de vocês adopta um desses porreiraços coitadinhos para ir para as vossas casas. O que isso faz de vocês? Hipócritas, cínicos, aldrabões mentirosos. Vocês são uns posers, são os falsos. Só quem vai nas vossas cantigas é porque é igual a vocês ou é bestialmente estúpido. Estúpido, atrasado mental. Não consegue distinguir o que é que foi o 25 de Abril de uma reivindicação da parte de capitães que viram a sua possibilidade de serem realmente promovidos a majores simplesmente impossibilitada. Não foi o povo. Não era para o povo. Era assim para eles, por uma questão carreirista. Não foi por eles, foi por uma questão de ganância. E ganância e inveja são realmente os modos, são o sustento, são as bases do comunismo, socialismo, sindicalismo, anarquismo. É inveja. Inveja pelos outros terem mais do que vocês. É inveja, meus amigos. Não há forma de esconder isso. Vocês foram manipulados porque vocês acham-se direito que deveriam ter mais, quando vocês não fazem por isso. Quando vocês são responsáveis por aquilo que vocês fazem e por aquilo que os outros fazem, enquanto permanecerem nesse estado.
E vocês adotaram o comunismo, o socialismo, o anarquismo, como se fosse efetivamente o vosso modo, como se fosse verdadeiramente a vossa justificação. Vocês serem tão reais, tão mesquinhos. Porque vocês são mesquinhos. Vocês são muito mais materialistas do que muito pessoal da direita. Vocês ligam muito mais a dinheiro e são muito mais consumistas do que muito pessoal da direita. Porque basicamente vocês querem ter o mesmo que os outros têm e vocês estão sempre a olhar para o que os outros estão a fazer ou o que os outros têm. E por isso é que vocês votam, apoiam, tornam-se militantes, dirigentes de partidos de esquerda. Nada mais. Não se trata da justiça. Porque, onde é que há justiça na Coreia do Norte? O que é que acontece àquelas belas pessoas, filhos da mãe, fanáticos, fascistas, colaboradores da CIA, quando tentam realmente escapulir da Coreia do Norte e tentam entrar pelas fronteiras da China ou pela Coreia do Sul? Deus nos livre. Hã? Porreiro, pá, justiça social. Porquê é que será que sempre que um país comunista, ou um país realmente que é dominado pelos comunistas, é obrigado a ter que construir muros? Vocês que tem um muro que Donald Trump tentou construir, mas a verdade é que todos os países, ou quase todos os países, ou têm cercas, ou arame farpado, ou têm minas terrestres, ou têm pessoais, têm muros, têm todo tipo de forma de impossibilitar que o seu povo consiga fugir para países menos comunistas, menos socialistas, menos esquerda. Porquê que será? É preciso ser um grande filho de puta desonesto ou muito ignorante para perceber ou para chegar à conclusão de que efetivamente não é a solução. Nunca foi, nunca será. Porque basta olhar realmente para o mentor da R Capital, dos manifestos comunistas, e perceber que nunca trabalhou numa fábrica, nunca trabalhou no campo, vivia às custas da mulher, numa família aristocrática, e vivia às custas de Engels, que era filho de um industrial. Ok? Esse senhor foi encomendado pelos Illuminati para, junto na Liga dos Comunistas, escrever efetivamente um livro que é cheio de plágio, sobre outros autores, ok? De uma pessoa que chegou a manifestar que tinha desprezo pelos proletariados, nunca pisou o pé de uma fábrica e que achava muito interessante e até excitante jogar na bolsa. Quem seria essa pessoa? Vocês conhecem-me como Karl Marx, mas o nome dele não é esse, tal como o mesmo, nada é o que parece. Mordechai Levi Moses, filho de um rabino, que assim que acabou realmente o seu ensino superior, numa tentativa ainda de se tornar um cristão, digamos que veio assim com uns textos, assim com um tipo de postura bastante satânica, ok? Do género tipo Ernesto Che Guevara, que se encontrasse Jesus Cristo pela minha frente, destruía-o como verme que ele é. Palavras assim. Che Guevara, assim como os outros, eram judeus também. Porquê é que será que os alemães se voltaram contra os judeus? Porquê é que será, depois da Holodomor, depois realmente do genocídio dos russos brancos, apoiantes de Czar e da sua família Romanova, os alemães, depois de os terem tido, realmente identificaram a origem do problema ante os judeus e tentaram correr com elas. Porquê é que será? Coitadinhos dos judeus, que só assassinaram 7 milhões de ucranianos no inverno de 1933-1934. Que assassinou a família Romanov, crianças, empregados, trabalhadores, inclusive num ritual tribalista judaico. Tipo sacrifício. São tão coitadinhos que eles são, que até tinham cores de tênis, camas de futebol, faziam peças teatrais, tinham creches. Os piolhos é que lixaram, coitadinhos, tiveram que rapar o cabelo por causa dos piolhos, do tifo, e sabem, ciclombe serve para realmente anular o tifo. Mas, os aliados cortaram realmente com o abastecimento, deixaram de receber a comida. Os alemães não tinham, obviamente, comida, que para eles, quanto mais para os judeus.
Por isso, talvez aquela gente tenha morrido ao final de algumas boas, largas semanas, depois de ter sido cortado o abastecimento. Mas não. Os alemães é que são lixados. Não é? São os autênticos genocidas. Criavam campos de futebol, creches, peças de teatro, tinham bandas constituídas por judeus, jogavam a bola. Muitos dos judeus chegaram a se alistar nas tropas alemãs, eram condecorados. Uma das figuras que era considerado realmente o exemplo, o modelo de um rapaz soldado alemão nazi, era justamente judeu. Algo não cheira bem aqui, como muitas outras histórias contadas pela esquerda. E é assim, normalmente quem dita realmente a história são os vencedores. E neste momento estamos a ser muito bem ludibriados, que não se dão ao trabalho de pesquisar convenientemente e retirar as palas e ver realmente o que aconteceu, o que está a acontecer agora. Pedofilia. Destruição de gerações através de venda de estupefacientes, a homossexualização, o feminismo que vem destruir as famílias e realmente a nossa capacidade reprodutora destruiu, digamos, a nossa capacidade de podermos perpetuar os nossos povos. Em que mais? A violência entre realmente entre as classes, as chamadas classes, entre o proletariado, os trabalhadores rurais, entre os burgueses que se juntavam, criavam as empresas. Mas não, está errado, é pecaminoso. Assim como é pecaminoso realmente nós conseguimos desenvolver, evoluir, prosperar e conseguir inclusive criar empresas de forma a criar mais trabalho, mais emprego e a retirar da fome mais pessoas. Não, isso é errado, porque somos burgueses, nefastos, exploradores, imperialistas, fascistas. Às vezes comigo-se a pensar como é que é possível estar a viver nesta época e andar tanta gente com palas nos olhos. Coitados daqueles esquerdistas que conseguiram efetivamente vingar na vida, tirar um curso superior, simplesmente arriscar ser empreendedores, criar a sua própria iniciativa empresarial e, digamos que, conseguir usufruir realmente das regras do mercado livre e enriquecer com o seu trabalho de terceiros, sustentar ou já sustentar famílias, obviamente através do trabalho dos seus empregados, mas permitir com isso realmente aqui uma injeção na economia local, regional, sabe-se lá até nacional. Mas malandros, são burgueses, fascistas, racistas, capitalistas, direitas, nova. Mas depois olhamos para os comunistas e vemos para eles a ver nas suas moradias, a ver com os seus carros de topo de gama, a ver os seus filhos entrarem nas escolas privadas com um aspecto de Betinhos Cascais e toda a gente a manifestar ostentação, a viver em duplexes, em três e moradias. Espetáculo. E assim percebemos que o pessoal da JCP, que de antes era do género, andava tipo camisas pretas, com cabelo comprido, com calças grandes apertadas e tênis bota ou bota alentejana, agora andam mais de sapatos de veleiro, com calcinhas arregaçadas, com camisinhas, ou então com polos, inclusive, e com o cabelinho a foda-se. Foda-se. Mas anda toda a gente a dormir. Querem realmente indicar que o comunismo é a defesa do proletariado, dos trabalhadores, dos indefesos, injustiçados, dos precários, dos reformados, das etnias. Que é que Fidel Castro fez aos homossexuais e aos negros? O que é que Che Guevara achava dos negros e das índias? Que tal pesquisar? Que mentira. Tu tens a cabeça toda feita, és um minion. Tu deves seguir o Donald Trump e o Che Guevara, o André Ventura, o PNR. Tu és um fascista, tu és um racista. Tu andas a ler as fake news. É tudo mentira. Mas agora a descobrir, inclusive, que muitos dos arquivos da PIDE, já na Torre do Combo, foram efetivamente confirmada a transferência, a entrega, justamente para a KGB da União Soviética.
Ou seja, usar realmente a PIDE, o seu trabalho, os segredos, a bufaria, usar todo o trabalho, os frutos realmente do trabalho, da bufaria, da PIDE e enviar tudo para a KGB. Mas não, nós somos a esquerda patriota. Camaradas, pá, nós defendemos os interesses de Portugal, da nação, dos trabalhadores. Não me dá vontade de rir. Dá vontade de dar umas chapadas a muita gente. Muita gente. Milhares de pessoas, milhares de putos, milhares de idosos, bêbados, dragados, atrasados na vida, com mentalidades metacaptas. Isto é para eles a ser patriota. PCP treinou nacionalistas africanos para assassinar o povo português nas províncias ultramarinas palavras. Ensinaram-nos como é que eles deviam projetar bebés, crianças contra muros e paredes para os matar. E ensinaram-nos que deviam realmente violar, desventrar as nossas mulheres portuguesas, nossas ascendentes, as nossas compatriotas. E, no caso dos homens, que além realmente de os ventrar também, deveriam colocar os seus órgãos sexuais na boca e decapitá-los, empalá-los inclusive. Há fotografias sobre isso. Já olharam? Tentem olhar para os álbuns dos combatentes da guerra colonial. Olhem para eles e vejam o que é que os africanos fizeram. Zita Seabra esteve a treiná-los. A grande Araúta de Álvaro Cunhal esteve em África a ensiná-los. Agora está no PSD. Interessante, no PSD. Enfim, posso ser uma beata, posso ser uma direitista, que teve uma revelação quando realmente verificou a libertação dos alemães que estavam na Alemanha Oriental, é a antiga RDA. E enquanto o jornalista teve a oportunidade de testemunhar efetivamente todo aquele frenesim, toda aquela exaltação, todo o alívio pelo simples facto de estarem libertos, terem conseguido passar finalmente a merda do muro de Berlim. Diz ela, foi esse o seu momento de dominação. Diga a ela que deveria pagar pelos seus crimes contra a lesa pátria e contra os portugueses caídos e seus familiares. Mas não está no PSD. PSD aceitou-a, assim como o Joaquim Pereira e muitos outros comunistas. Estão todos lá. A oposição moderada. Pedro Passos Coelho esteve a militar naquela que era anteriormente a Juventude Comunista Portuguesa. A oposição controlada. Toxicodependente, estava a agredir uma das suas ex-mulheres, a sua ex-mulher, uma antiga cantora doce, da banda Doce. Toxicodependente começou a trabalhar a partir dos 37 anos e tem realmente como mentor um maçom. Oposição controlada.